Olá, amigos, namastê. A esquerda no mundo, seja ela marxista ou globalista, progressista, já não tem mais o que esconder. Todas as máscaras caíram. A vergonhosa abertura das Olimpíadas em Paris demonstra isso, recalque. Freud chamaria esses movimentos globalistas e marxistas de recalcados. Possuem problema profundo psicológico com sua própria cultura. Se fôssemos não uma cultura aqui no Ocidente judaica cristã, mas hinduísta, a crítica e a perseguição não seria em relação a Cristo, mas a Krishna. Podem ter certeza disto. Se fosse budistas, a perseguição seria contra Buda, mas como viemos de uma tradição judaica cristã, então a perseguição é em relação a Jesus, é em relação ao Cristo. Porque o marxismo, assim como o globalismo, o progressismo, são práticas satânicas, satanistas. Karl Marx, como já falei em incontáveis vídeos, jurou vingança contra Deus e contra a humanidade. E os globalistas, progressistas, os metacapitalistas no mundo são tão satânicos quanto é o movimento marxista, comunista, socialista, gramscista. O Senhor Krishna, no Bhagavad Gita, em seu diálogo com Arjuna, deixou clara a diferença entre as personalidades divinas e as demoníacas. E ele disse: as personalidades demoníacas zombam de mim, o Senhor. Foi exatamente o que ocorreu na abertura das Olimpíadas em Paris. Zombaria contra quem? Contra o Cristo, contra o cristianismo. Há 5.000 anos, o Senhor Krishna afirmou: as personalidades demoníacas zombam de mim. Não é muito interessante isso? Sabendo que Krishna e Cristo são epítetos, são títulos espirituais de divindade, de Deus conosco, encarnações divinas de Deus na Terra. Claro que aqui estou falando a quem é praticante do yoga, os nossos irmãos cristãos, obviamente, não aceitarão o que estou falando, porque para eles só quem salva é Jesus. Tudo bem, para nós, Krishna também salva. Krishna é uma encarnação de Deus na Terra, como Rama, como Buda. E os comunistas, marxistas e globalistas, progressistas, metacapitalistas, pensam que são senhores do mundo, nada mais são que personalidades demoníacas. Atacam a verdade, invertem a verdade, são a favor do furto, do roubo, do assalto e, consequentemente, da corrupção, porque são corruptos em todos os níveis, em todos os sentidos. São corruptos tanto fisicamente falando, porque roubam, assaltam multidões, nações inteiras. São corruptos também no sentido ideológico, no sentido dos valores, porque são imorais, são irreligiosos. O Dharma significa religiosidade, e eles, em verdade, são adeptos do Adharma, da irreligiosidade, por isso perseguem as religiões. Por isso, até os dias atuais, o Tibete, quando foi invadido há décadas passadas pela China comunista, até hoje o povo tibetano é proibido de praticar a sua religião, o budismo. Proibidos por quem? Pela China comunista. Então é o esquerdismo no mundo. E o esquerdismo no mundo hoje possui pelo menos duas máscaras, duas vertentes, a marxista comunista e a globalista, que estão em choque, não estão em guerra entre eles. Demônios contra demônios, personalidades demoníacas contra personalidades demoníacas. Devemos lembrar que quando o Senhor Krishna fala a respeito de tais personalidades, ele não está dizendo que essas personalidades não são filhos de Deus, são filhos de Deus, na ilusão total, em trevas total, em bolga, bolga é a submissão às trevas. Eles estão no erro, são nossos irmãos. No entanto, apesar de serem nossos irmãos, eles estão no erro, estão em trevas profundas e precisam ser combatidos. É uma batalha espiritual que estamos vivendo hoje. Precisamos da união em vez de divisão, da união entre cristãos, iogues, budistas, espíritas e outras religiões para combater o mal comum que é um inimigo comum de todos nós, que é a esquerda no mundo. Não é nem ateia, eles não são ateus. Eles, os líderes, são satanistas.
são satanistas. Por isso são contrários às religiões. Como afirmei, se o Ocidente não viesse de uma tradição judaica cristã, mas de uma tradição hindu ou de uma tradição budista, eles não estariam atacando a Cristo, estariam atacando a Buda ou a Krishna. E isso nós sabemos que é verdade. A esquerda no mundo já não tem mais o que esconder. Todas as máscaras caíram. Só não vê quem não quer ver. E oremos para que Nicolás Maduro, amigo de Lula, ditador venezuelano, caia também. Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, afirmou: acredite, aconteça o que acontecer, a luz vencerá, porque estamos em uma era ascendente, passando por um túnel, um ponto de mutação em que duas ondas antagônicas se chocam. A força da luz e das trevas estão em choque, em conflito, mas a luz vencerá. É questão de tempo. Oremos para que Maduro caia e será um efeito dominó, com a graça de Deus. Namastê.